Olá, meu nome é Nilva, eu me tornei adventista a partir do batismo no ano de 85, fruto do trabalho do Clube Desbravador e da Educação Adventista. O meu verso bíblico preferido está lá em Jeremias 29, versículo 11, e ele retrata muito da minha história, porque ele diz: o Senhor falando para mim, é assim que eu vejo. Sou eu que conheço os planos que tenho ao vosso respeito, planos de lhe fazer bem, de dar-lhe esperança em um futuro. Amém? Com 18 anos eu me casei com um jovem adventista também. Nem a minha família, nem a família dele não eram vegetarianos. E nunca eu tinha ouvido um sermão ou lido muito a respeito da questão da alimentação, dos 8 remédios naturais. E a minha vida, quando veio para a igreja, eu participava de todas as atividades do jovem, depois da igreja, dos ministérios, do pequeno grupo. E sempre busquei fazer a vontade de Deus na minha concepção. E estudava a lição da escola sabatina, fazia o culto, mas a minha vida era um corre-corre. E apesar de ter a saúde fragilizada, eu nunca sentei para ler o espírito de profecia, os ensinos que falavam sobre saúde para melhorar a minha saúde. Depois que eu me casei, eu engravidei, tive alguns abortos, algumas complicações de saúde e fui diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune em que os anticorpos da pessoa combatem o próprio organismo da pessoa, os órgãos, e vai causando várias complicações. Eu comecei a tomar as medicações do diagnóstico, eu comecei a tomar hidrocloroquina, prednisona e outros medicamentos, que eram drogas fortes para controlar os sintomas da doença, porque eu cheguei a ficar muito debilitada, eu não conseguia nem pentear o meu cabelo, eu sentia muitas dores. Com o tempo, essas medicações foram fazendo efeito e os sintomas da doença foram amenizados, apesar de que eu sempre continuava com dores. O tempo foi passando e quando fazia 9 anos, mais ou menos, que eu estava tomando a medicação, ela parou de fazer efeito e eu sentia muitas dores, várias complicações. E para piorar, eu sentia dores de cabeça terríveis. E demorou algum tempo até ser diagnosticada com nevralgia do trigêmeo, que é uma dor de cabeça assim incontrolável que você sente durante alguns minutos, mas vem várias crises. E eu tentei até tirar a minha própria vida porque eu não conseguia mais viver com aquelas dores. Essa medicação que o médico passou, que chama carbamazepina, ela amenizava, ela tirava as dores. Mas eu continuava com algumas dores e com complicações e a medicação não fazia efeito. Nesse período, foi lançada pela igreja o seminário das 40 madrugadas. E eu comecei a levantar às 4 horas da manhã e a fazer a minha busca pessoal com Deus, o meu encontro com Deus, a orar, a clamar Ele e pedir para Ele a cura, pedir para Ele que Ele me revelasse como eu poderia melhorar a minha saúde. Nessa época veio para a nossa igreja um casal de médicos adventistas e eles pregaram na igreja sobre a cura pelos alimentos. Eles foram almoçar na minha casa, que eu sempre fazia aos sábados um almoço vegetariano, apesar de não ser vegetariana. E lá eu contei, o meu problema de saúde, relatei a minha história para eles, e eles falaram de um site chamado Curas Secretas. E lá nesse site, o esposo da Catarina, que também tem lúpus, ele conta como ela conseguiu controlar a doença sem medicamento, apenas pelos alimentos. Eles não são adventistas, mas aquilo me chamou muita atenção. E eu falei, bom, se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Comecei a buscar na internet e achei um depoimento de uma irmã nossa chamada Marta, ela é esposa de pastor, em que ela relata a melhora dela quando ela começa a inserir na sua vida os ensinos que Deus deixou através da luz menor, que é o espírito de profecia. E a partir dali, então, eu comecei a ler os livros da igreja. O primeiro livro que eu li foi A Ciência do Bom Viver. Depois eu fui lendo conselhos sobre regime alimentar, eu fui lendo conselhos sobre saúde, medicina e salvação, e os vários livros
que a irmã White deixou com os ensinos de saúde. Eu já tinha lido algumas porções desses livros, mas nunca para aplicar na minha vida, para aclamar ao Espírito Santo que me ajudasse a colocar em prática os 8 remédios naturais que é ensinado ali. E a partir daquele momento eu comecei a fazer isso. Nas madrugadas eu lia o Espírito Profecia e pedia que o Espírito Santo me ajudasse, me orientasse a colocar em prática no meu viver diário. E Deus foi me auxiliando. A Marta me falou de uma médica que ela tratou e eu fiz uma desintoxicação, porque eu precisava abandonar o açúcar, a carne e todas as coisas que me faziam mal. Mas eu também precisava desintoxicar o meu organismo, porque eu tinha ingerido muitas drogas. E eu fiz essa desintoxicação, passo a passo, como a irmã White fala, eu fui inserindo alimentos saudáveis, abandonando o açúcar, a carne. E fazem 7 anos que eu me tornei vegetariana, estrita, e que Deus tem me auxiliado dia a dia a cuidar do meu corpo como o templo do Espírito Santo, a fazer aquilo que Ele espera que eu faça, a sonhar os sonhos dele para a minha vida, porque o Senhor é, como diz o verso, aquele que sabe o que é melhor para nós. E tem 7 anos que eu não uso mais nenhuma medicação e que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, tem me ajudado dia a dia a viver os seus ensinos e a ter saúde. E eu espero que o Senhor também te auxilie, se você estiver passando por um momento de doença, de dificuldade, que você busque o Senhor, porque quando buscamos de todo o nosso coração, nós o encontramos e Ele nos dá orientação do que devemos fazer. Amém?